Vamos seguir com a nossa noite, a próxima palestra, intitulada Intervenção no Patrimônio, com o Bruno Santa Cecília, da Arquitetos Associados Arquitetura e Urbanismo, direto de Belo Horizonte. A Arquitetos Associados é um estúdio colaborativo dedicado à arquitetura e urbanismo, sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O escritório trata cada projeto com um trabalho específico, para a qual uma organização de trabalho própria é definida, o que permite a formação de equipes de projetos variados, inclusive com a participação eventual de colaboradores externos. O trabalho de cada um dos sócios tem uma tradição da arquitetura moderna brasileira como ponto de partida. Desenvolvido em paralelo à prática docente, o trabalho do escritório lida com extensa variedade de escalas e programas, da moradia individual a edifícios públicos e espaços urbanos. A pesquisa permanente é favorecida pela participação intensa em concursos públicos de arquitetura, paralela à reconsideração da construção vernacular em edificações de pequena escala. Uma abordagem contemporânea, focada nos desenhos dos principais elementos infraestruturais, reconhece as virtudes da indeterminação e busca uma abertura direcionada para a ampliação da vida útil dos edifícios, paralela à consideração das mudanças de uso, crescimento e as transformações no tempo. Uma grande honra, um prazer contar com a disponibilidade e com as contribuições de vocês nessa noite. Olá, boa noite a todos e todas. Vocês me veem, vocês me ouvem? Perfeitamente. Tá legal. Bom, primeiramente, então, queria agradecer o convite na figura do secretário Sandro. É uma grande alegria, grande honra estar nesse evento. Já estive em Bagé uns 12 anos atrás, cidade muito bonita, muito acolhedora. Eu apenas de não poder estar aí presencialmente, mas uma alegria participar desse evento. Bom, antes de eu iniciar a minha apresentação, achei que talvez fosse interessante contextualizar o trabalho que a gente faz, as reflexões que estão por trás dos trabalhos em intervenções de patrimônio do escritório. Antes disso, deixa eu só compartilhar a tela para ver se ela vai funcionar. E aí, tela cheia. Vocês veem a minha tela compartilhada? Sim, perfeitamente. Ai, que bom, vocês vão me dando um toque aí, porque agora eu não vejo mais ninguém, não vejo mais nada na tela, só vejo a minha tela. Bom, eu gostaria talvez de começar pontuando que um dos fenômenos culturais da nossa época talvez seja a busca incessante pelo novo. Na arquitetura, esse fenômeno se materializa na produção imobiliária de larga escala, como a gente conhece. Acontece aqui em Belo Horizonte, acontece em várias cidades brasileiras, imagino que aconteça em Bagé também. Demole-se cada vez edifícios maiores para, no seu lugar, construir cada vez mais, disfarçando os interesses do capital sob o discurso da inovação e do desenvolvimento econômico. E esse princípio de tábula rasa, quer dizer, demolir para construir do zero, a gente acredita que não pode ser mantido como primeira opção para a construção das cidades, por causa do impacto ambiental extremamente negativo. Você joga fora uma quantidade de energia incorporados nos materiais, gera resíduos que são difíceis de lidar. No Brasil do século XX, essa lógica de demolir para construir, ou construir cada vez mais, se manteve por causa de 3 fatores, eu acredito. Associação entre crescimento demográfico, migração campo-cidade e desenvolvimento econômico. Juntos, esses 3 elementos produziram a explosão urbana e descontrolada que a gente assistiu na segunda metade do século passado em todas as cidades brasileiras, principalmente as grandes metrópoles. Só que esse tripé já não se aguenta, já não se sustenta. Primeiro, porque a população brasileira, antes da último censo, que foi atrasado, o IBGE já projetava que ela ia começar a reduzir em 20 anos. Os dados do último censo de 2022 surpreenderam que esse decrescimento, aparentemente, ele está antecipando. Quer dizer, a partir de 2040, a população brasileira vai começar a reduzir. O Brasil já é um país 80% urbano. E o crescimento econômico possível hoje no mundo, não só no Brasil, ele é irrisório. Além disso, se a gente for olhar dados da Fundação João Pinheiro de 2015, os déficits habitacionais em vários estados, em Minas Gerais notadamente, eles são iguais ou menores do que a vacância do imobiliária
nas grandes cidades. Quer dizer, em Belo Horizonte, por exemplo, existem mais imóveis vazios do que pessoas precisando de habitação. Para se somar a isso, né, recentemente, a pandemia gerou uma migração irreversível de atividades de trabalho para ambientes residenciais, tornando ociosos milhões de metros quadrados, né, se a gente for pegar isso no contexto nacional. Quer dizer, talvez a gente não precise mais construir tanto quanto a gente constrói, e a gente continua construindo mais e mais, cada vez mais. Bom, essa altura você deve estar se perguntando o que tem a ver com a discussão sobre patrimônio, com os projetos que eu vou mostrar aqui. Bom, primeiro, eu fiz essa introdução para pontuar que a gente acredita que, além da preservação da memória, a gente precisa reconhecer o potencial de transformação daquilo que já está construído. A gente já tem uma infraestrutura construída, um ambiente construído bastante grande, assim, a gente olha pouco para ele. Eu queria propor que a gente entendesse as intervenções no construídos em dois tipos, para simplificar bem. A reforma e o restauro. Os trabalhos que eu vou apresentar aqui são do primeiro tipo, são reformas, porque eles implicam mais em significar estruturas pré-existentes, com exceção de novos usos, novos elementos, adaptações, do que na restauração segundo as cartas patrimoniais. Como vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a modificação dos espaços para se adequar aos novos usos é um aspecto central em todos os projetos que eu vou mostrar aqui. E a significação das estruturas obsoletas tem uma motivação central, um eixo central na utilidade, ao contrário da ênfase estética e histórica que prevalece nos trabalhos de preservação. Me parece que essa distinção, então, ela nos leva para um deslocamento da compreensão do patrimônio de um lugar simbólico de memória, de memoração do passado, para um recurso para construir o nosso futuro. É nesse sentido que eu quero mostrar os projetos aqui, vou apresentá-los brevemente. Eu queria começar com o trabalho que nós fizemos em Mariana, aqui em Minas Gerais, para o projeto Monumento, um projeto já tem um tempinho, já tem 20 anos, para intervenção em 7 espaços públicos da cidade de Mariana, uma cidade histórica, que foi a primeira capital de Minas Gerais, antes de Ouro Preto. E, em comum, esses espaços históricos, eles tinham a característica de estarem muito, não só degradados, mas com uma série de dissonâncias. Então, nosso trabalho basicamente consistiu em limpar esses elementos dissonantes, tanto elementos construídos, como elementos paisagísticos, e deixar com que os monumentos tivessem a sua presença retomada. Quando havia necessidade de um desenho urbano mesmo, de propor um desenho, nós buscamos que esse desenho fosse o mais delicado possível, que ele sumisse do contexto, que ele fosse invisível, que ele desaparecesse. E a intervenção mais radical que a gente fez foi na Praça da Sé, que é a praça que dá nome, é o mesmo nome da igreja, que está na frente, e que sofria desse problema, ela estava ocupada por carros, ele tinha virado um estacionamento a céu aberto, prejudicando não só o uso, mas a própria visualização da igreja. E a intervenção que a gente propõe é muito simples. A gente propõe fazer um rebaixamento, tentando recuperar o adro da igreja, e garantindo também uma recuperação da sua monumentalidade, a partir do momento que o observador passaria a estar numa cota mais baixa. Então a gente redesenha toda a topografia da praça para configurar esse adro, configurando algumas escadarias, e escadarias que definem um limite muito claro para o automóvel, e que disciplina o percurso do automóvel. O automóvel não passa mais a entrar na praça, que é devolvido de volta aos pedestres. Essa intervenção ela foi executada, e está lá e tem dado super certo. Bom, o outro trabalho que eu vou mostrar, na verdade, é uma sequência de trabalhos para um outro sítio histórico, agora em Belo Horizonte, na minha cidade, de onde eu falo, que é a Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade é o coração ali foi historicamente o centro do poder da cidade, ali onde localizava o Palácio do Governador e todas as secretarias, em torno de uma praça, inicialmente com esse desenho, aqui, um desenho de estilo inglês. Nos anos 20, o rei da Bélgica veio no Brasil, visitar o Brasil, e aí essa praça foi toda reformulada em estilo francês, e a praça guarda ainda essa memória dessa reformulação, e as secretarias de Estado no estilo eclético. Hoje a praça ela já tem presença de outros elementos arquitetônicos, já tem o modernismo do Oscar Niemeyer, do Rafael Hardy, do Silvio de Vasconcelos, o pós-modernismo do Silvio de Podestá e do Elo Maia, na Rainha da Sucata, um dos prédios mais conhecidos do pós-modernismo brasileiro.
E nesse contexto nós tivemos a oportunidade de fazer uma primeira intervenção, que foi resultado de um concurso, que era um projeto para a orquestra sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que tinha sido destinado a ocupar um dos prédios das antigas secretarias. Então, o objetivo desse concurso era implantar uma sala de concerto de 1.000 lugares dentro do prédio, onde antes era uma repartição pública. Isso implicava, obviamente, em mutilar o prédio. Você teria que demolir todas as lajes do prédio, deixar a sua casca para você conseguir converter o interior da orquestra, como foi feito lá em Lyon, da Ópera de Lyon. Isso pareceu uma operação muito radical, porque o edifício tem, assim, a casca dele, mas o interior dele quase conta a mesma história, né? O edifício tem uma integridade que precisa contar a mesma história. Então, nossa proposta consistiu em não usar o edifício para fazer a orquestra, a gente usou ele para atividades sociais, de público, administrativos, e fazer a orquestra no intervalo entre as duas secretarias, numa pracinha chamada Carlos Drummond de Andrade, e fazer a orquestra nesse lugar, enterrado, debaixo da praça. Que, ao nosso ver, teria uma condição muito mais interessante, porque ela permitiria preservar integralmente o edifício e ter uma condição de isolamento acústico e de vibrações em relação ao contexto ali da Praça Liberdade, que é bastante movimentado. Então, a gente enterra a sala da orquestra, faz o foyer em cima dela, redesenha a topografia para permitir que essa passagem, existe uma passagem urbana essa praça que liga a Praça Liberdade à Rua da Bahia, que ela pudesse ser preservada. Nós não ganhamos esse concurso, na verdade, assim, depois a gente ficou sabendo que diga uma menção honrosa, a gente tinha sido cogitado para ganhar o concurso, mas houve uma pergunta, uma semana antes da entrega do projeto, alguém perguntou se poderia usar a praça Carlos Drummond para construir alguma coisa, responderam que não, isso inviabilizou a nossa proposta, mas, de uma certa forma, essa ideia, enfim, ficou aí no nosso imaginário. Alguns anos depois, 4 anos depois, a gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo lugar, mas com redesenho do entorno da Praça Liberdade. Uma série de calçadas ali que precisavam ter adequações de acessibilidade e desenho de mobiliário urbano, e mais uma vez o que a gente procurou fazer foi retirar os elementos dissonantes, retirar as barreiras e criar espaços para permanência, espaços para as pessoas permanecerem. E a intervenção, mais uma vez, mais importante foi essa aqui no trechinho da Rua Cláudio Manuel, que tinha sido convertido em estacionamento, uma rua, um trecho fechado, que ali no fundo a gente está vendo um ônibus, mais atrás ali, aquelas árvores da ação da Praça Liberdade, num trecho urbano que não tem uma função viária, que está entre o Centro Cultural Banco do Brasil, que está à direita, ocupa um edifício eclético, importante, e à esquerda um edifício moderno do Oscar Niemeyer, o edifício Niemeyer. Um espaço determinante ali para a cidade. Então, nossa proposta era retirar o estacionamento e reconfigurar o espaço como uma área pública. E nossa proposta foi, mais uma vez, tentar desaparecer isso como objeto, desenhar esse espaço como um desenho de piso. Então, a gente faz essas sessões de piso, cada uma com uma ondulação variada, para que permitisse, tanto que as pessoas sentassem em alturas diferentes, crianças, adultos, mas que fosse usado de formas diferentes. Então, hoje, os meninos gostam de andar de skate, bicicleta, durante as obras de construção do CCBB, os operários deitavam nessas ondas, né? Então, cada um dos usuários encontra ali a forma desse espaço ser utilizado. Isso parece muito mais interessante do que o espaço ou os elementos com função pré-determinada. Bom, um tempo depois a gente teve a oportunidade de trabalhar em Inhotim, surgiu uma demanda de fazer uma sede urbana em Inhotim Escola, em 2 edifícios tombados, também no entorno da Praça Liberdade, o Palacete Dantas e o Solar Narbona, 2 edifícios inicialmente residenciais, da origem da ocupação da cidade, que agora pertencem ao poder público, que estavam desocupados, e a ideia é transformar esse espaço no centro cultural. A gente fez a primeira proposta para o Inhotim, depois o Inhotim acabou desistindo, e essa proposta passou para a Oi Futuro ia ser instalado lá, depois uma série de questões políticas, esse projeto não foi para frente. Mas a ideia era fazer o restauro dos casarões, né, dos 2 casarões, construídos em épocas diferentes, eram residências, para abrigar usos ali que não fossem tão impactantes para o seu funcionamento, e fazer todo o centro cultural nos seus jardins, nos seus fundos, em cota mais baixa, o terreno cai ali em direção ao fundo, de forma que ele não fosse percebido da avenida principal, né, o edifício histórico permanecesse como protagonista. E a nossa intervenção, ela contemplava uma grande galeria de arte ali na parte mais alta, e recompondo os jardins, só que agora numa cota mais alta, uma praça, por baixo da praça, todo um teatro, um centro cultural, que não chegou a ser executado. Então, nossa proposta era fazer um percurso urbano, aproveitar a topografia do terreno, como eu comentei, para
minimizar a presença desses volumes novos e criar, como a gente vê no corte de baixo, uma passagem urbana que ligaria duas ruas. Então você poderia entrar pelo prédio, passar por dentro dele e sair como se fosse uma rua coberta, né, no maior conforto, e ao fazer esse percurso você se deparar com as atividades do Centro Cultural. E recompor esse jardim que foi ocupado no teto desse Centro Cultural. Infelizmente, como eu disse, esse projeto não foi para frente por questões políticas, mas, enfim, tivemos a oportunidade de trabalhar em outros contextos com patrimônio. O que eu queria mostrar, talvez com um pouco mais de... vou falar tempo, não, a apresentação vai ser breve, mas com um pouco mais de calma, é o projeto mais recente que a gente tem nessa área de patrimônio, que é a Pina Contemporânea. É um projeto em São Paulo, uma ampliação da sede da Pinacoteca de São Paulo, que é um edifício histórico, está localizado no Parque da Luz. O Parque da Luz, que está na região da Luz, do lado da Estação da Luz, que tem no seu entorno imediato uma série de edifícios de interesse histórico. Primeiro, o próprio Jardim da Luz, e a Estação da Luz, como eu disse, é uma estação histórica, onde hoje funciona também o Museu da Língua Portuguesa, e vários outros edifícios importantes, como o Convento de São Cristóvão, o Quartel da Luz, o Portal do Presídio Tiradentes, né, e a própria Pinacoteca. Então, nesse contexto que a gente foi chamado a intervir, a Pinacoteca é o edifício que está ali dentro dos dois edifícios, é uma coisa curiosa, porque o Parque da Luz é uma área municipal, ele pertence ao município, mas a Pinacoteca, que está à esquerda, pertence ao Estado. E à direita, a gente vê ali os resquícios, né, as ruínas, semi-ruínas, de um conjunto escolar, projetado pelo Hélio Duarte, né, primeiro, inicialmente um projeto do Ramos de Azevedo, depois um projeto do Hélio Duarte, que decorre de um convênio educacional dos anos 50, em que o governo de São Paulo fez várias escolas no estado, todos com projetos modernos. Entre eles o Parque da Luz, que é municipal. Então, o primeiro desafio seria não só fazer intervenção nesses elementos que eu vou mostrar aqui depois, são elementos históricos, bombados, né, tanto ecléticos quanto modernos, mas fazer a conexão do edifício da Pinacoteca Luz com a Pinacoteca Contemporânea, tendo uma barreira, que não deveria ser uma barreira, que é o parque. Né, por questões políticas, quem já foi em São Paulo pode ter percebido que existem cercas, muros em torno da Pinacoteca. Né, Estado e município, né, série de questões lá em São Paulo, os governos sempre conflituam, nunca são do mesmo partido, então eles sempre têm sempre uma relação um pouco áspera, então as coisas não se conversam. E a Pina Contemporânea, ela vem a ser o terceiro elemento da Pinacoteca. A gente já tem a Pina Luz, a Pina Estação, mais na frente, ali em cima, e agora a Pina Contemporânea for mais complexo. Com a Pina Contemporânea, a Pinacoteca passa a ser o maior museu da América Latina em área construída. São quase 22 mil metros quadrados de área construída dedicada ao museu. O terreno que a gente foi chamado a intervir, ele, como eu disse, ele sempre teve uma destinação escolar. O primeiro prédio da esquerda, o edifício do Ramos de Azevedo, que no início do século passado pegou fogo, ele foi em ruínas, e no seu lugar foi construído o edifício da direita do moderno, do Hélio Duarte, né? Tem esses copogós, uma linguagem moderna muito característica da época. Do outro lado, o prédio da Pinacoteca, também de autoria do Ramos de Azevedo, que teve intervenção do Paulo Mendes da Rocha, como vocês devem saber, um edifício que ficou inacabado, né, a cúpula não chegou a ser completada, e que sofreu uma intervenção muito bonita do Paulo, né, que deixou o caráter inacabado das paredes, deixou o tijolo na sua materialidade como elemento plástico desse espaço, inseriu elementos muito sutis no espaço. A grande intervenção do Paulo, a meu ver, é a inversão do eixo de entrada. Né, não sei se vocês veem o meu mouse na tela? Consigo apontar aqui? Sim. Não sei se vocês veem. Enxergamos. Legal. Então, a entrada original do edifício é pela Avenida Tiradentes, o eixo transversal. E o que o Paulo faz ao fazer a sua intervenção é mudar o eixo para frente da Estação da Luz, que faz todo sentido, porque a Avenida Tiradentes é muito hostil ao pedestre, que só passa carro. As pessoas saem da Estação da Luz, seja de trem, seja de metrô, e caem nesse lugar aqui. Então faz todo sentido a entrada ser aqui. E ao fazer isso, o Paulo, ao inverter o eixo, ele faz as passarelas atravessando o vazio. São esses elementos, ele faz com a estrutura de aço, né,
construtivamente, materialmente e plasticamente se diferencia tectonicamente do edifício original, e que, nas palavras dele, né, coloca as pessoas num lugar que antes só os passarinhos passavam, que é no meio do vazio. Ao mesmo tempo, ele coloca esse teto iluminado que transforma os vazios em áreas com uma certa ambiguidade. São áreas ainda com caráter externo, por causa da luz natural, por causa da escala, mas internas, né, passam a ser parte do discutir. E no final desse eixo tem um elevador, né, que completa o eixo. Então, um cruzamento de eixo, um eixo transversal e um eixo vertical. E quando nós fomos chamados pela Fundação Pinacoteca, nós fomos chamados para participar de uma concorrência fechada com vários outros escritórios, e no primeiro momento a gente deveria fazer uma proposta, uma carta de intenções. Nessa carta de intenções, nossa proposta era colocar mais uma parada de elevador no elevador do Paulo Mendes da Rocha, colocar mais um botão, ele parar no subsolo, e você ter uma conexão em subsolo para o terreno da Pina Contemporânea. E essa conexão ser a própria galeria. Essa era a nossa proposta, e configurar a passagem urbana que o Paulo Mendes da Rocha vislumbrou, continuar esse eixo do Paulo Mendes da Rocha, transformar ele num eixo realmente urbano. Você poderia sair da Estação da Luz, passar por dentro da Pinacoteca, mergulhar no subsolo, passar pela galeria, subir na Pina Contemporânea e chegar até a Estação Tiradentes, né, tornar o prédio um articulador urbano. Nós fizemos essa proposta, fomos selecionados pela carta de intenções, chegamos a desenvolver o projeto, né, que previa não só esse eixo, essa grande rua, conectando a cidade com a Pinacoteca, mas também um eixo transversal que ligaria a Tiradentes ao Parque da Luz, com uma alusão ali à Rua do Sesc Pompeia. A gente até teve cuidado de manter a mesma escala da Rua do Sesc Pompeia, preservar a mesma escala, mesmo ambiente. Mas, enfim, veio quando fizemos uma maquete, o projeto chegou a ser apresentado pelo governador como intenção de ser construído, e veio a pandemia, fizemos um executivo, certinho, veio a pandemia, todo mundo foi para casa, e o projeto foi engavetado. Um projeto da ordem de 100 milhões, com muita área construída, cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, que nos pareceu um despropósito, um edifício tão grande, com um momento de crise, falta de recurso, e o projeto já tinha sido dado como no morto, e nesse momento, a gente procurou os dirigentes da Pinacoteca e se propôs a fazer um novo estudo, com menos área, mais leve, um edifício mais aberto, que pudesse responder não só um orçamento mais contido, uma restrição orçamentária, mas um tempo em que, enfim, talvez o grande desejo de todo mundo naquele momento é estar no espaço aberto, não no espaço fechado. Isso nós fizemos. Então, nós reformulamos o projeto inteiro. O projeto ele era um pouco mais... o primeiro projeto era um pouco mais... era menos respeitoso com relação a algumas pré-existências, de edificações que tinham menos relevância no primeiro olhar, e a gente resolveu, mais um momento, né, como eu comentei lá, usar os elementos construídos que pudessem tivessem uma materialidade, uma espacialidade adequada, pudessem ser usados como recurso para receber a Pina Contemporânea. Então a gente fez uma supressão de uma área de 1.500 metros quadrados, mais ou menos, só com os elementos que eram inadequados, muros, edificações em péssimo estado, com uma espacialidade que não comportava um espaço público, e recuperar a ideia dos dois eixos, o eixo Pina, cidade, do Paulo Mendes da Rocha, e o eixo Tiradentes, Parque da Luz, passando por dentro do edifício. Então, nesse momento aqui, a gente voltou a olhar para esses dois exemplares que, inicialmente, o próprio dossiê de tombamento não apontava como tão relevantes para a preservação, basicamente eles estavam documentados, eles poderiam ser suprimidos, que é esse remanescente da primeira escola do Hélio Duarte, que é a foto da direita, e alguns galpões muito precários, que são as duas fotos da esquerda, onde tinha uma sala de aula, mas de um jeito muito precário, onde era uma varanda, eles fecharam e transformaram em sala de aula. Durante os processos de prospecção, nós achamos essas tesouras metálicas de ferro fundido sob o forro, debaixo do telhado metálico, telhado de madeira, já numa condição terrível, e nós achamos que era uma oportunidade de fazer alguma coisa com eles. Esses elementos estavam muito mal, ninguém sabia que esses elementos estavam lá, porque os pilares originais já tinham sido fechados com volumes de concreto, e o que a gente fez foi retirar essas tesouras, tratar elas e recolocar elas no lugar, mas uma nova condição, com um edifício com muito mais integridade, com muito mais dignidade. Então,
Aqui a gente está vendo, o galpão foi todo desmontado, né, e a gente remonta o galpão agora com uma estrutura muito mais leve, uma estrutura de aço, e coloca as tesouras lá, as tesouras metálicas originais, já numa condição de maior dignidade. Então elas voltaram para o mesmo lugar que ela estava, recompondo ali o espaço do pavilhão, mas já numa linguagem contemporânea. Bom, o outro elemento de intervenção foram os acessos, né, o acesso à Avenida Tiradentes foi todo tratado, a gente tirou os muros, eram muros opacos, em que você não via o edifício, recuperamos, restauramos o edifício moderno, que aparece aqui em primeiro plano, com os cobogós, e o edifício passou a abrigar à sua esquerda a biblioteca e centro de documentação, e à direita a parte de reserva técnica, né, tendo a recepção aqui no meio, esse espaço aqui. Do outro lado, a gente abriu uma entrada para a rua lateral, que era uma entrada de serviço, secundária, não tinha acesso, permitindo, lá no fundo a gente vê o prédio do Paulo Mendes da Rocha, exatamente essa configuração desse eixo urbano que atravessa as duas pinacotecas. E mais importante, nós conseguimos fazer com que o edifício se abrisse para o parque, né, uma negociação política importante, que depois de anos ali, o edifício foi aberto para o parque. Então, passou a ser talvez a entrada mais importante, mais interessante do parque. Onde era um muro, um limite, agora passa a ter uma praça. Então o edifício passa a ser permeável, passa a ser visível em relação ao parque. E passa, né, como a gente gostaria, não da mesma forma que o subsolo acabou não sendo feito, a gente optou por fazer a conexão no nível do parque mesmo, completando o eixo do Paulo Mendes da Rocha que ele tinha vislumbrado inicialmente no projeto dele. Um outro elemento muito importante desse projeto, da PINA, um museu para arte contemporânea, para algumas atividades que os dois prédios hoje não têm condição de abrigar, era uma grande galeria. Como ela ocupa uma área muito grande, a gente resolveu colocar ele no subsolo, para que na sua cobertura a gente pudesse reverter o espaço ocupado com uma praça pública de eventos. Então a gente cavou, né, durante essas escavações, foram encontrados vários resquícios arqueológicos, teve arqueologia no meio desse registro, não encontrou de tudo, né, mas basicamente elementos cotidianos, né, esse espaço é usado na população de São Paulo há muito tempo, nada de relevante, tudo documentado, né, e optamos por fazer uma estrutura nevurada, protendida, e a gente optou por fazer as formas das lajes nevuradas em pinos e manter essa estrutura essa forma de pinos na ocupação final do edifício, né? Normalmente, quando a gente faz um edifício de concreto, a gente constrói ele todo de madeira, você faz o edifício de madeira, depois você desmonta e joga essa madeira fora. Então, nada mais digno, não só para o elemento construtivo, mas do ponto de vista ambiental, do que você deixar o elemento lá. Então, isso nós fizemos. Depois que o edifício foi construído, essa madeira foi tratada, ela permanece lá. Então, ela tem uma função estrutural, primeira função dela, depois ela tem uma função acústica, né, que ajuda a amortecer ali a reverberação do espaço, ajuda a dar um conforto acústico, e, por fim, tem um caráter estético, que torna esse espaço característico, esse forro de madeira. Bom, por fim, o último elemento é a cobertura, que integra todos os elementos. À esquerda a gente tem o prédio moderno do Hélio Duarte, do Hélio do Raif, à direita o galpão reconstruído do conjunto original do Ramos de Azevedo, embaixo a galeria praça, a grande galeria, e em cima a praça coberta, essa cobertura que integra todos os elementos, né? Essa cobertura ela faz uma homenagem, uma referência a algumas coberturas iluminadas da arquitetura moderna brasileira, como o prédio da FAUSP, do Vila Nova Artigas, ou como o pavilhão de Osaka, do próprio Paulo Mendes da Rocha, ou como a própria Pinacoteca, luz, né, que tem esse teto iluminado. Mas a grande referência que a gente queria trazer para o edifício é essa ambiência do Parque da Luz, uma luz filtrada, né, uma luz que é filtrada pela copa das árvores. Então a cobertura ela faz... Desculpa, alguém perguntou? Sim, sim. Infelizmente, controlando o tempo, uma pena. Mais 5 minutos, Bruno. Tá tranquilo, tá terminando já. Bom, então essa cobertura ela faz ali às vezes, das árvores, e o que ela tem de especial aqui é o seu desenho, né, para que as peças fossem mais finas, esbeltas possíveis. A gente fez alguns complementos com peças metálicas que vão fazendo, alguns cabos de aço que vão fazendo a composição dos momentos fletores da laje. Então, o desenho dos cabos de aço ele vai fazendo um momento fletor, positivo ou negativo, conforme a necessidade. Então, a gente tem essas 3 camadas, em cima uma cobertura translúcida, a subestrutura, a estrutura principal e a pérgola. Aqui a gente tem a telha translúcida sendo colocada, são calhas também, a própria cobertura é uma cobertura calha.
E temos aqui a versão final. Né? Um aspecto interessante desse projeto aqui são os pilares, que são os pilares, a gente optou por, ao invés de fazer um pilar mais robusto, fazer um pilar composto por 3 tubos associados, permite que o vazio você vê através dos pilares, eles ficam visualmente mais leves. E essa grande cobertura que faz, né, abriga essa grande praça. Os grandes eventos da Pina hoje estão acontecendo nessa praça, não são tanto nas 2 galerias, Galeria Praça e Galeria Grande Galeria, mas estão nas coberturas, né, na própria praça. Né, como esse evento aqui, né, acontecendo shows de música, performance, cinema ao ar livre. Né, é o que nos alegra ver esse espaço hoje sendo plenamente utilizado. Aqui o conjunto. Bom, é isso que eu trouxe para vocês. Agradeço demais o convite e até a próxima. Espero revê-los em breve. Estamos aqui te aplaudindo muito, Bruno. Nós, claro, já conhecemos o teu trabalho e para nós uma honra enorme poder contar com a tua explicação, com a tua apresentação dessa obra maravilhosa. A gente estava aqui conversando, né, Sandro? E teríamos todos, com certeza, muitas perguntas. Eu sigo o trabalho de vocês, os arquitetos associados. Tenho certeza que para todos nós, uma honra muito grande poder contar contigo, poder contar com as tuas palavras e com essa apresentação que com certeza abrilhantou muito a nossa semana acadêmica. Nós aqui temos muitas disciplinas que tratam com patrimônio, e projetos como esse nos dão mais do que inspiração, nos dão ideias, e é sempre bom a gente ver o que mais se faz e o que mais se pode fazer para integrar o patrimônio cultural com as novas realidades, as novas necessidades do nosso tempo. Então foi um prazer imenso poder contar com as tuas palavras nessa noite e agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente hoje. Obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado.